iremos ver nesse tema de investigação filosófica o espírito iluminista dos filósofos Montesquieu, Voltaire e Jean-Jacques Rousseau. Eu sou professor especialista em filosofia, Ricardo de Moura Borges. E na nossa investigação de hoje, nós iremos nos debruçar sobre esses 4 pontos, a nossa apresentação sobre a concepção política do Montesquieu e as suas contribuições que ele deu para a sociedade moderna e, consequentemente, para a sociedade contemporânea, a partir da sua filosofia política, do seu livro O Espírito das Leis, também as contribuições dadas pelo Voltaire, um grande crítico, principalmente das autoridades presentes em sua época, e o Jean-Jacques Rousseau, que passa a ser, de forma interessante, um crítico também ao próprio iluminismo, demonstrando que será que haveria possibilidade do aspecto racional, racionalista, empírico, ou seja, da razão dar conta de todas as coisas? E, por fim, nós iremos ver o contrato social, um pacto de liberdade entre os iguais, fazendo uma analogia, uma pesquisa, uma investigação sobre o que é o contrato social na perspectiva de Rousseau e as suas consequências nas grandes questões da filosofia política. Assim, nós temos, dessa forma, iniciando a nossa investigação, Montesquieu, que nasce em 1689 e falece no ano de 1755. O filósofo Charles-Louis de Secondet, conhecido como Barão de Montesquieu, defendia que os eventos históricos não aconteciam por acaso, mas eram regidos por leis históricas. E a partir desse pensamento de Montesquieu, nós vemos como a influência da ciência, do desenvolvimento da matemática e dos grandes pesquisadores que surgem desde a modernidade, fazem com que as ditas ciências humanas também passem a investigar a própria história, os acontecimentos históricos, por meio dos parâmetros e da investigação da ciência. Então, essa constatação que a história estivesse em progresso, em evolução, e que era necessário que o homem se debruçasse sobre os principais acontecimentos históricos para não repetir os erros do passado, por assim dizer, e fazer com que a sociedade caminhasse em um progresso, em um estado de busca da felicidade constante, estava justamente presente no pensamento de Montesquieu e dos demais intelectuais da sua época. As leis históricas não seriam obrigatórias, necessárias e inflexíveis, mas regulariam os acontecimentos. Já que essas leis, elas existem, elas são constatadas, então é necessário que o ser humano se debruce sobre o estudo dessas leis históricas para conhecer justamente o passado em busca de um presente cada vez mais em evolução, de progressão, tanto da sociedade como do ser humano. Elas obedeceriam às particularidades do território onde fossem aplicadas. Então, a grande contribuição do Montesquieu, através também da investigação filosófica, faz com que as relações políticas elas ganhem também outros olhares e a relação sobre o olhar sobre a história. E aí nós temos uma imagem justamente do Montesquieu. Assim, nós temos a questão dos 3 poderes, que é presente nas sociedades democráticas, na nossa sociedade, como nós vemos justamente ali na imagem abaixo. Então, Montesquieu ele afirmava que a liberdade política não consistia em fazer tudo aquilo que se deseja, né, não é uma liberdade de se fazer tudo ao bel prazer, mas está condicionado a algo. Somente o respeito às leis garantia que fossem cumpridos os direitos do cidadão. E esse pensamento nós já vemos também no John Locke, onde todas as pessoas, inclusive o soberano, deve estar justamente subordinado à lei. Então, dessa forma, o Montesquieu valoriza a lei, mas aí ele começa a se questionar, porque o John Locke ele não fala de divisão de poderes, ele diz que a lei deve estar acima de todos. Já o Montesquieu, ele desacredita que aquele que formula as leis, que executa as leis, seja o garantidor da justiça verdadeira ou da liberdade para todos. Então, desconfiado dessa característica presente anteriormente, o Montesquieu dá esse passo a mais, essa questão inovadora em relação às leis. Alegava que a liberdade estaria ameaçada se o poder se concentrasse na mão de uma pessoa ou de um determinado grupo. Então, ele propõe justamente a divisão dos 3 poderes, né? O legislativo, eu elaboro as leis, o judiciário, eu aplico as leis,
e o executivo, eu administro as leis, como nós podemos ver justamente nessa imagem abaixo. Dessa forma, né, nós temos essa charge provocativa do Montesquieu, justamente colocando que ele faz essa inovação investigativa a partir da filosofia política, quando ele faz a divisão dos três poderes. Ele diz aqui, né, nessa charge, não se pode pensar em liberdade quando um único homem promulga as leis, executa as resoluções públicas e julga as causas de trabalho. E aí ele, espantado, opa, eu inventei a divisão dos três poderes. Porque se existem poderes que são harmônicos, mas ao mesmo tempo têm a sua independência, a justiça, a liberdade estaria garantida de forma muito mais eficiente do que a concentração desses três poderes em uma única pessoa ou em apenas um grupo. Dessa maneira, nós temos essa divisão dos três poderes, que Montesquieu coloca na sua obra O Espírito das Leis, e ele defendia a divisão dos poderes nesses três já mencionados. O poder legislativo, que é o responsável por elaborar as leis de acordo com as necessidades sociais que vão surgindo. O poder executivo, que é o poder responsável por executar as leis, e o poder judiciário, responsável por julgar os cidadãos conforme os dispositivos legais criados. Então, a partir do momento que são criadas as leis de acordo com as necessidades da sociedade, o Poder Judiciário tem essa responsabilidade de julgar os cidadãos e as instituições conforme esses dispositivos que foram criados. Existe uma harmonia entre os três poderes, mas, ao mesmo tempo, existe uma independência que faz com que nenhum um dos poderes seja subjugado pelos demais que estão ali em harmonia e, ao mesmo tempo, em conflitos, em críticas, em busca de se estabelecer essa harmonia. Assim, nós temos essa charge muito interessante, porque o Montesquieu fala dos três poderes. Alguns pensadores contemporâneos já colocam um quarto poder, que não necessariamente seria o poder paralelo que aparece na charge, mas essa charge representa também a questão tanto do poder legislativo, judiciário, executivo, e aí nós sabemos também da questão do poder paralelo, né, de diversos outros poderes que surgem a partir da marginalidade, né, o marginal, a marginalidade não no contexto negativo, mas no contexto de verificação daqueles que estão à margem da sociedade, vão criando as suas relações sociais e vai se surgindo também o poder paralelo, o poder que está para além ou para que está na margem da sociedade. Outro poder também colocado por diversos pensadores é o poder da mídia, o poder antes da TV e do rádio, e agora nós temos a expansão da internet, dos canais de meio de divulgação por meio da mídia. Então, seria também o objetivo de interesse, de entender os poderes como o poder da mídia, como também esse que interfere nos três poderes, tanto no legislativo, no judiciário e no executivo. Lembrando que nenhum dos poderes são neutros, todos carregam as suas ideologias, as suas convicções. Então, existe também uma rivalidade, uma disputa, um interesse das partes desses poderes. Não existe a neutralidade. Existe um jogo de relações, e aí nós podemos apontar essas reflexões a partir do pai da filosofia política, que é o Nicolau Maquiavel. E também perceber que esse salto a mais que o Montesquieu acaba direcionando para a filosofia política. Outro pensador muito interessante, que estabelece duras críticas à sociedade que ele está inserido, principalmente às instituições vigentes e às relações de poder, é justamente o Voltaire, que nasce em 1694 e falece no ano de 1778. O filósofo iluminista francês François-Marie Aurèle, conhecido como Voltaire, opõe-se às ideias das instituições religiosas e ao regime absolutista da França, como as únicas possibilidades de detentoras da verdade absoluta. Então, o Voltaire faz duras críticas, principalmente ao alto clero, aos bispos, cardeais e papas da sua época, e também aos reis que estão justamente subordinados, porque foram coroados pela instituição religiosa. Lembrando que nesse período de efervescência de debates políticos e religiosos,
o Voltaire também tem a sua autonomia, né? Se ele tivesse nascido em outro contexto, da Idade Média, por exemplo, ou medieval, com certeza, provavelmente, claro, as ideias seriam suprimidas, né? Não conheceríamos com tanta força o que ele deixou nos seus escritos. Mas, no seu contexto histórico, nós temos a liberdade e a ascensão da burguesia. Então, ele é amparado pela burguesia, não sofreu ataques tão violentos, por exemplo, como o Nicolau Copérnico, que foi queimado em praça pública. O Voltaire teve essa liberdade de criticidade às instituições religiosas e também ao governo, ao regime absolutista. No período também do avanço do protestantismo, das diversas possibilidades religiosas que estavam em efervescência na França e também nos demais países da Europa. E assim nós temos a célebre frase do Voltaire, muito divulgada, vez por outra nós encontramos essa frase, é uma das características marcantes do Voltaire, justamente sobre a liberdade de pensamento. Mesmo que nós não concordemos com aquele que fala de forma diferente, ou que se posiciona de forma diferente, o Voltaire combate essa intolerância, esse cerceamento da liberdade de expressão. Então ele coloca ali no quadrinho, posso não concordar com uma palavra do que dizes, mas defenderei até a morte seu direito de dizê-lo, a liberdade de expressão. E aí no outro quadrinho, né, mostrando que ele não concorda com o que o interlocutor diz, ele chama o interlocutor de idiota, né, seu idiota. Mas ao mesmo tempo perceber que é necessário cultivar as diversas possibilidades de existência, as diversas possibilidades de pensamento. Então ele defendia a tolerância religiosa e a tolerância política, os diversos pensamentos políticos, inclusive aqueles pensamentos que ele estava criticando, assim também como a tolerância religiosa, as diversas possibilidades de religião. A tolerância seria o remédio contra a intransigência, a qual levaria à discórdia, aos conflitos, às guerras, às mortes cruéis, que, consequentemente, se desvirtuaria dos princípios religiosos, né? A própria religião, com o dogma supremo em relação às demais possibilidades, poderia trazer guerras e mortes cruéis. Então, Voltaire, ele faz duras críticas tanto às instituições religiosas, como também a uma possibilidade única de existência política, né? A possibilidade apenas dos monarcas, dos reis que são consagrados pela visão religiosa existente. E assim nós temos aí outra imagem que nos chama muito a atenção, já que o Voltaire prioriza a liberdade de expressão, nós temos lá alguém que tapa a boca da pessoa que quer falar, ele diz, o que você está fazendo? Aí ele diz, estou te ensinando sobre a liberdade de expressão, né, a característica de suprimir a liberdade de expressão, mesmo pautado por um discurso que muitas vezes seja de ser adepto à liberdade de expressão. Então, Voltaire acreditava que o homem civilizado, né, já que nós estamos nesse contexto do iluminismo, do desenvolvimento das cidades, do processo educacional agora garantido pelo Estado, o Voltaire acaba acreditando que o homem civilizado deveria seguir o princípio fundamental expresso nas seguintes palavras: não faça aos outros o que você não gostaria que fosse feito para você. Dessa maneira, o Voltaire dá grandes lições de comportamentos políticos e de comportamentos sociais, demonstrando essa habilidade de conjuntura como uma ruptura também ao pensamento que era disseminado como uma verdade única ou como uma única possibilidade. O Voltaire abre esse espaço de discussão, esse espaço para uma sociedade que garanta a liberdade de expressão e também uma liberdade que não suprima a liberdade do outro, né, a liberdade do próximo. Então, sempre fazer aquilo que se gostaria de ser feito a si próprio, né, uma reflexão muito interessante que o Voltaire acaba nos trazendo nesse contexto do iluminismo. Assim, ele afirmava que os estudos históricos deveriam se apoiar nas ações dos homens e nas relações entre os eventos. Mais uma vez, né, o Montesquieu faz essa análise sobre os estudos históricos, o Voltaire também dá a mesma ênfase aos estudos históricos, fazendo que
nós devemos perceber como é que se dão essas relações entre os acontecimentos e as mudanças sociais. E dessa forma nós podemos aplicar em outros contextos. Admitia que, com o desenvolvimento da razão e da ciência, a humanidade progrediria. Aqui nós já temos essa palavra que é tão cara aos historiadores, que é bem reflexiva aos estudantes de filosofia, aos professores de filosofia, aos filósofos, que é a ideia de progresso da humanidade. Porque os pensadores posteriores também iriam duvidar, entrar num ceticismo do que seria esse progresso. Mas nas ideias de Montesquieu e nas ideias de Voltaire, quanto mais a ciência evoluísse, né, progredisse, a razão também, o dicionário razoado, a enciclopédia fosse cada vez mais disseminada, então haveria essa necessidade, ou então essa clareza das ideias por meio da razão, e o homem iria, sim, encontrar a felicidade. A história moderna seria um processo gradual de desenvolvimento constante, de libertação do ser humano da ignorância em direção ao esclarecimento e à felicidade. Né? Uma sociedade, quanto mais esclarecida, mais se chegaria ao desenvolvimento da ciência, consequentemente, solucionando todos os males possíveis, então, assim, o homem, a humanidade, se chegaria a um estado de felicidade. E, ao mesmo tempo, Voltaire, com as suas frases, ele chama a atenção até aqueles que são subjugados por aqueles ditos como opressores. Então, ele coloca o seguinte: é difícil libertar os tolos das correntes que eles vivem. Né? O Voltaire acaba percebendo no seu realismo político, nas suas investigações sobre a história, que o problema não está apenas também no alto clero ou então nos monarcas, mas o problema também está nos súditos, que acabam sendo tolos por não verem outras possibilidades de existência, outras possibilidades de forma de crítica, né, de crítica construtiva, de uma crítica que faça com que a razão humana prevaleça em relação às tantas injustiças ali desenvolvidas. Lembrando que o contexto histórico do iluminismo é o contexto da burguesia, do nascimento do capitalismo, e tanto Voltaire como Montesquieu vão percebendo que, mesmo com as injustiças acontecendo nesse período do desenvolvimento do capitalismo, é a melhor solução possível, se distanciando, se diferenciando do período do medievo. E, mais uma vez, lembrando que é nesse período do iluminismo que esses pensadores taxam, rotulam a Idade Média como a Idade das Trevas, como se não tivesse havido nenhum progresso, nenhum desenvolvimento científico. Hoje, na contemporaneidade, nós já temos outro olhar também sobre esse período do medievo, graças também aos demais pensadores que nós iremos ver adiante. E assim, um desses pensadores que vai tecer essa ruptura ou essa crítica em relação a essa ideia de progresso, de desenvolvimento, frente ao capitalismo, à burguesia, frente à exacerbação da razão, é justamente o Jean-Jacques Rousseau, que nasce no ano de 1712 e morre no ano de 1778. Então, o filósofo suíço acreditava que o desenvolvimento ocorrido durante o iluminismo trouxe prejuízos para a sociedade, enquanto Montesquieu, Voltaire, John Locke e os outros diziam que, mesmo havendo as injustiças sociais, mesmo havendo prejuízos, a sociedade estaria no caminho certo. O Rousseau não, ele já faz duras críticas. Será que essa exacerbação da razão ou desenvolvimento das cidades está trazendo apenas coisas boas para a sociedade? E aí ele diz que, na verdade, isso está corrompendo a natureza humana e a tornou escrava de um conjunto de vícios, né? Por mais que o capitalismo está se desenvolvendo, a necessidade de compra gera vaidade, gera o luxo, gera ambição, gera as mortes, gera as guerras, gera os conflitos internos e os conflitos externos. Então, o Rousseau, ele dá um passo, um pontapé de crítica ao próprio iluminismo que ele está inserido, enquanto os demais percebiam essas relações também contrastantes, mas era o melhor caminho possível. E aí o Jean-Jacques Rousseau vai se perguntar, será que é o melhor caminho possível mesmo? E aí ele constatando diz, não, essa sociedade hierarquizada, burocrática, onde a educação também é financiada pelo Estado, mas só valoriza o aspecto racional do ser humano,
isso está gerando conflitos, né? Disputas, vaidade, luxo, ambição, isso também está trazendo coisas negativas. Dessa forma, o Jean-Jacques Rousseau, ele fala muito sobre o estado de natureza. Então, um dos argumentos do Rousseau, né, argumentava que, em estado de natureza, o homem seria livre, respeitaria seus instintos e não carregaria consigo nada de supérfluo, pois ele estaria completo. No estado de natureza, claro, não verificado de forma empírica pelo Rousseau, mas de uma forma imaginativa, romanceada, e aí nós podemos pegar os primeiros homens da humanidade, quer seja na tradição religiosa, quer seja na investigação histórico-científica, através das primeiras comunidades, o Rousseau diz que nesse primeiro estágio, né, o estágio de natureza, o homem com a relação com a natureza, com as árvores, com as plantas, com os animais, era o estado mais feliz que o homem já encontrou na sua vida. Né? Podemos fazer uma analogia de Adão e Eva no paraíso, um estado de felicidade completo, e também como nós vemos nessa imagem, que é uma imagem do filme A Guerra do Fogo, um filme muito interessante, que mostra justamente os primeiros hominídeos, os homens das cavernas, que tinham os desejos necessários, básicos de comer, dormir, se alimentar, e estavam satisfeitos com isso. Então, o Rousseau diz que não é a cidade que vai garantir a felicidade, mas a felicidade justamente já estava no estágio inicial, no estado de natureza. E nesse estado de natureza, além dos aspectos racionais, o que predominava justamente era o desejo, as emoções, os sentimentos, e a partir daqui o Rousseau dá um passo adiante, dizer que não é apenas a razão a única característica de supremacia para se chegar à verdade, mas sim os desejos, os sentimentos, as emoções que devem ser também valorizadas. E quando se cria a sociedade, o Rousseau diz o seguinte: por outro lado, em sociedade, o ser humano criaria sentimentos e desejos ruins, tornando-se injusto, mau e opressor, com medo dos demais homens, com os desejos que acabam sendo influenciados pelos meios sociais. Agora o homem quer a disputa do poder pelo poder, de querer uma casa melhor, de querer cada vez mais objetos materiais. Então, na perspectiva do Rousseau, quando o homem está em sociedade, os desejos de maldade, de opressão, de injustiça são cada vez mais evidentes. Como nós podemos perceber na imagem, alguém discursando sobre determinado assunto, e nós podemos perceber que os que estão ali em volta, com as suas características, as suas roupas, as suas vestes, as suas moradias, os seus bens materiais, todos estão pensando num desejo também de se chegar a um poder cada vez maior, a cada vez mais de se garantir o seu espaço em sociedade, ou de ter melhores meios do que os demais. Então, Rousseau disse que a sociedade, na verdade, a cidade acaba trazendo um distanciamento do estado de natureza, um distanciamento da verdadeira felicidade que está justamente em não ter objetos supérfluos, em demasia, né, em essa busca excessiva trazida pelo capitalismo, trazida pelo desenvolvimento da burguesia, pela necessidade que a sociedade vai implantando nos sujeitos terem cada vez mais objetos, mas não necessariamente esses objetos vão trazer a felicidade, vai se chegar ao fim último que seja a felicidade. Na verdade, a felicidade para o Jean-Jacques Rousseau está no inverso, né, em satisfazer os desejos necessários e, ao mesmo tempo, conviver ali com o estado de natureza. E, assim, nós temos outro aspecto do Jean-Jacques Rousseau, é sobre a educação. Já que no período do Iluminismo se valorizava uma educação agora pautada pelo Estado, né, o Estado iria garantir as escolas, os professores, mas, ao mesmo tempo, uma educação que supervalorizasse a ciência, a química, a física, a matemática, a biologia. O Rousseau faz duras críticas também a esse processo educacional, como se o homem fosse uma máquina, né? Traz alguns resquícios do racionalismo cartesiano. Então, o Rousseau faz críticas a esses resquícios de supervalorização da razão. Acreditava em uma educação dividida em períodos, que exercitasse, sim, a razão é muito importante, mas também a sensibilidade, os sentimentos, a música, o teatro, a dança,
que prepararia adequadamente o indivíduo para uma vida em sociedade. Então, Rousseau vai despertando outros aspectos necessários para uma educação holística, que contemple todas as características do ser humano, a atividade intelectual, a atividade artística, a atividade social, a atividade econômica, enfim, todas as possibilidades que o ser humano, né, na sua integralidade, na sua visão holística de um todo, e não apenas numa supervalorização de uma parte, não apenas na valorização do aspecto intelectivo, do aspecto racional, mas perceber que as crianças, os sujeitos, elas estão permeadas pelo aspecto lúdico, pelo aspecto dos sentimentos, das emoções. Então, na perspectiva de Rousseau, é muito interessante o processo educacional por meio do teatro, da dança, da música, da atividade intelectiva, né, intelectiva no sentido da razão também, da matemática, da ciência, mas um conjunto, e não apenas uma parte separada, como nós vimos anteriormente, em relação à exacerbação da razão, né, na questão do iluminismo. Então, Rousseau, na sua obra Emílio, ou da Educação, ele também dá um passo a mais sobre essa perspectiva educacional. Outro livro muito importante do Rousseau é o que aparece em tela, né, na imagem abaixo, do Contrato Social, do Jean-Jacques Rousseau. Então, o contrato social, um pacto de liberdade entre iguais. Essa questão da liberdade, ela é bem debatida sobre os filósofos, pensadores da modernidade, dentre eles os iluministas. Então, para Rousseau, as sociedades deveriam ser organizadas com o objetivo de afastar os cidadãos dos vícios que prejudicam a vida civil. Dessa maneira, nós vimos que na análise de Rousseau, a sociedade não é garantidora de felicidade, mas ao mesmo tempo de vícios. Então é necessário perceber como ajustar essa sociedade para se distanciar desses vícios. E aí nessa obra nós temos a questão central: como conciliar a vida em sociedade com a liberdade individual, né? Nós somos seres particulares, individuais, temos a nossa liberdade, e como é que nós podemos exercer essa liberdade em sociedade com os demais, tendo em vista que todos também têm o aspecto da liberdade. Como é que essa liberdade não pode, como é que se faz para não se entrar em conflito? E aí ele vai apresentando algumas características. Partindo dessa indagação, né, o eixo central, a pergunta de partida, o Rousseau diz: como conciliar a vida em sociedade com a liberdade individual? E aí ele propõe o pacto, né, o pacto, o contrato social que nós vimos do Hobbes, do John Locke, mas o Rousseau também tem uma característica peculiar. Ele diz o seguinte: um pacto entre todos os cidadãos poderia garantir que cada um fosse livre, né? Então, um pacto para vivermos em sociedade, mas a liberdade do outro deveria ser respeitada, assim também como a nossa liberdade. Os indivíduos abririam mão de seus direitos naturais em favor de um soberano. E aqui, em relação ao favor de um soberano, em favor de um soberano, nós lembramos do John Locke e do Thomas Hobbes. Né, o Thomas Hobbes, o soberano ia garantir que nós não lutaríamos uns contra os outros, e assim a liberdade estaria fixada. Só porque o Rousseau pensa totalmente diferente do Thomas Hobbes. E aí vem a grande questão: quem seria esse soberano? Seria um grupo de pessoas? Seria um monarca, um rei, alguém que iria liderar? E aí o Rousseau ele se distancia também do John Locke e também do Thomas Hobbes. Ele diz que a vontade geral, todos, cada um na sua singularidade iria doar a sua liberdade individual, e aí nós iríamos viver de maneira harmônica. Então, quem seria o soberano? A vontade geral. Não a vontade particular deste ou daquele indivíduo ou de algum grupo, mas a vontade de todos que participam do pacto. Todo pactuante trocaria a frágil liberdade individual pela liberdade civil e promoveria justamente o bem comum, né? Cada um ajudando os outros nas suas possibilidades. A liberdade civil vivida em sociedade garantiria a proteção e o convívio justo e igualitário entre todos os cidadãos. Então, na perspectiva também romanceada ou literada do Rousseau, nós percebemos uma necessidade de partilharmos a nossa liberdade em sociedade,
porque isso iria garantir a proteção e o convívio justo, né, uma justiça igualitária entre todos os cidadãos. E aqui ele não coloca que é a lei que está acima do governante ou dos cidadãos, como coloca o John Locke, e nem a necessidade de um grupo ou de um governante único para a sociedade, mas todos entre si, a vontade geral dos cidadãos deveria justamente organizar essa sociedade. E aqui nós partimos do princípio da democracia, já que a vontade geral, a vontade da maioria, a vontade de todos que elege um determinado governante. Mas, ao mesmo tempo, nós percebemos que essa aplicação efetiva de uma vontade geral, ela passa a ser inexistente na nossa sociedade, porque nós temos uma unidade da vontade geral ou da maioria, mas essa unidade é representada pela diversidade, a diversidade de opiniões, de pensamentos, de grupos. Então, por isso que nós colocamos uma visão romanceada do Rousseau, no sentido de uma aplicabilidade efetiva, ainda não se mostrou na nossa sociedade de forma efetiva. E é justamente o que nós vemos nas próximas imagens. O Rousseau, ao falar do contrato social, um pacto de liberdade entre iguais, ele nos diz que o pacto realmente vantajoso para os homens em sociedade seria aquele estabelecido livremente entre todos os cidadãos, instituindo um governo ao qual todos os indivíduos estivessem igualmente subordinados como membros. E aí nós pensamos, como é que seria essa sociedade, já que todos deveriam pensar da mesma forma, em comum acordo com todos. E aqui nós vemos justamente que até no estado de natureza, nós vemos grupos que buscam, né, nos relatos históricos, pela disputa de terras mais férteis, por busca de poder, como se fosse algo inerente ao homem. E, ao mesmo tempo, Rousseau coloca que a melhor forma de existência seria essa questão de trazer a liberdade individual de todos num pacto comum entre como se todos fossem iguais. Então, o pacto realmente vantajoso para os homens em sociedade seria aquele estabelecido livremente entre todos os cidadãos. E aí nós questionamos que tipo de liberdade é essa, qual é a liberdade exercida nesses parâmetros trazidos pelo Rousseau, instituindo um governo ao qual todos os indivíduos estivessem igualmente subordinados como membros. Nessa perspectiva, não haveria um governante a qual todos os outros seriam submissos, mas todos estariam na mesma ordem comum, né, numa comunidade civil organizada. E aí vem a charge, que é muito interessante para entendermos essa questão do Rousseau, né, do contrato social, um pacto de liberdade entre iguais, né, já que ele propõe esse pacto onde todos ali reunidos vão ceder a sua liberdade. Aí um diz assim, é preciso um pacto que envolva a sociedade inteira. Aí, isso é um pensamento de Rousseau. Mas aí o própria pessoa que está gritando no meio da multidão diz assim, com a óbvia exceção daquele pessoalzinho ali. Então, ele está ali dizendo que tem que ter um pacto, mas alguém tem que sair desse grupo. Aí outro grita, e desse? Aí outro grita mais uma vez, e tem que tirar aquele sujeito. E aí outro diz, e essa gente aqui? Bom, certas pessoas não vai rolar. Você fora, e também aquele grupo lá. E assim nós tecemos uma breve reflexão sobre o pensamento de Rousseau, já que deve ser toda a sociedade que deve garantir a liberdade, excedendo a sua liberdade individual, mas com a organização comum. E percebemos nessa charge uma pluralidade de grupos, de pessoas onde evidenciamos que a sociedade ela não é, ou os grupos que estão em determinado poder, eles não são neutros, não existe a neutralidade, existe um conflito de ideologias, de pensamentos, que fazem com que essa unidade, mas numa diversidade plural e ampla. Então, ao mesmo tempo que nós trazemos as grandes contribuições do Jean-Jacques Rousseau, nós trazemos esses pontos de reflexões que acabam sendo frágeis na sua argumentação, tendo em vista que nós temos uma visão romantizada na questão do Rousseau, de uma sociedade onde todos vivam iguais, não existe nem o soberano e nem as leis, por assim dizer, acima das pessoas, mas todos ali vivendo de comum acordo. E aí percebemos justamente nos regimes democráticos, nas demais formas de existência de governo, essa característica expressa na charge,
né? Temos que ter um pacto, mas ao mesmo tempo, ó, esse fulano ou esse grupo, ele deve ser excluído, ele pensa muito divergente de nós, ele não está de acordo com aquilo que nós pensamos como sociedade comum, como sociedade de vivência comum. E assim nós finalizamos a nossa breve exposição sobre os pensadores iluministas na característica política, da filosofia política, né, o Montesquieu, o Voltaire e o Jean-Jacques Rousseau, com aquela célebre pergunta, as formas de se estudar a filosofia, primeiro pela história da filosofia, a filosofia antiga, a filosofia medieval e a filosofia moderna, e também a filosofia contemporânea, que será um dos últimos tópicos que nós iremos nos debruçar, e outra característica seria os temas de filosofia, dentre eles pertinentes hoje na nossa investigação filosófica sobre a história e a filosofia, ou a filosofia da história, onde o Voltaire, o Montesquieu valorizam a história, um aspecto da história. Então, a história pode ser problematizada. A própria política, como nós percebemos na perspectiva do Rousseau, do Voltaire e de Montesquieu. A própria educação, vimos a educação escolástica de uma forma e agora a educação dos parâmetros sendo garantida com essa valorização da razão, mas ao mesmo tempo atrelada com as necessidades da sociedade vigente, uma educação pautada na Revolução Industrial. A própria amizade, o amor, a felicidade são diversos os temas da filosofia. E será o nosso próximo ponto de investigação a partir dos temas, quando nós fizermos esse percurso sobre a história da filosofia. E ali embaixo nós temos a perspectiva da Mafalda, sempre investigando, né, com olhar filosófico, as diversas características, os diversos pensamentos sobre os determinados filósofos. E assim, nós vamos finalizando com a nossa bibliografia dos 3 livros de 2 autores, o Danilo Marcondes, Iniciação à História da Filosofia, dos pré-socráticos a Wittgenstein, da 13ª edição, Rio de Janeiro, Jorge Zaha, 2007, e o Ricardo Melani com esses 2 livros, Diálogo, Primeiros Estudos de Filosofia, 2ª edição, São Paulo Moderna, 2018, e também do Ricardo Melani, O Encontro com a Filosofia, 2ª edição, São Paulo Moderna, 2018, onde nós temos no diálogo um breve passeio sobre a história da filosofia, como nós estamos vendo nessa perspectiva dessa série de investigações filosóficas, e no encontro com a filosofia, os temas da filosofia, um tema e diversos filósofos discorrendo sobre aquele tema, onde nós já percebemos que não necessariamente pela característica da filosofia, eles vão considerar ou concordar com determinado tema. Cada um vai, à sua maneira, tecendo novas reflexões sobre o seu momento histórico, sobre os diversos pontos da filosofia. Como nós vimos hoje, o Montesquieu, na sua forma de pensar os 3 poderes, o Voltaire, na sua forma mais crítica, mais ácida às instituições e também àqueles que estão subordinados a determinadas instituições vigentes, e também o Jean-Jacques Rousseau, que mesmo sendo iluminista, dá excelentes contribuições em críticas em relação ao próprio iluminismo, enaltecendo também a questão das emoções, dos sentimentos, das emoções, né? O ser humano não é apenas razão, mas sim também as emoções. E na próxima investigação nós iremos nos debruçar sobre o pensamento do Immanuel Kant, que é o pensador que vai conciliar essa disputa que existe entre os racionalistas, né, que acreditam que já nascemos com ideias inatas, e os empiristas, que são aqueles justamente que dizem, né, na pessoa do John Locke, por exemplo, que nós nascemos como uma folha em branco, e a partir das impressões que nós temos, a partir dos sentidos, nós vamos criando as ideias, né, as ideias na nossa mente. Então, essa rivalidade está presente na modernidade, e um dos grandes pensadores que vai conciliar essa disputa entre racionalismo e empirismo é justamente o Immanuel Kant. Então, nós nos encontraremos na nossa próxima exposição